Bom dia, queridos alunos, espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais em uma das causas primeiras que o Aristóteles trouxe para a gente conhecer o mundo através da observação, né? Então, a aula passada falei para vocês sobre a causa material e a causa formal dos seres humanos, né? Perguntando para vocês e vocês responderam muito bem. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a causa eficiente. A causa eficiente é quem nos fez, né? E aí muitos de vocês responderam, né? O pai e a mãe, né? Ou Deus. Muito bem, é isso mesmo. Mas vamos ver o que o Aristóteles disse sobre isso, né? Então, o Aristóteles, pensando no ser humano, quem nos fez? Então, se a gente for pensar no nosso pai e na nossa mãe, né? E quem fez o nosso pai e a nossa mãe? Nossos avós. E os nossos avós, nossos bisavós, e os nossos bisavós, os nossos tataravós, e assim até chegar lá no primeiro ser humano a habitar o planeta Terra, né? E quem trouxe esse primeiro ser humano no planeta Terra, né? Ou quem trouxe a vida para o planeta Terra, né? Então Aristóteles ele considerava os quatro tipos, os quatro reinos como vivos, né? O reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino humano. Então no reino mineral está a dormência da vida. No reino vegetal já começa a desabrochar, né? A gente já começa a ver a potência da vida germinando nas sementes, né? Brotando nas flores, os frutos. Existe uma sensibilidade, né, nos vegetais buscando a luz do sol para crescer, né? No animal, a gente já vê, além da sensibilidade, a gente vê a vontade, a gente vê os instintos, né? Os sentimentos, né? Os animais, eles choram, né? Eles também sentem prazer. E no ser humano, contém tudo isso e, além disso, nós temos a capacidade de pensar, de raciocinar. Então, a razão é que nos distingue dos demais animais e dos demais seres, né? Então, existe uma complexidade no corpo que começa lá na simplicidade do mineral até a complexidade dos órgãos humanos, né? Então, Aristóteles ele considera esses quatro reinos. Mas quem que trouxe toda essa vida, toda essa diversidade para o planeta Terra? Então, Aristóteles, pensando isso, ele vai dizer assim: bom, tudo que existe está em movimento, tudo que existe se desgasta, se transforma ao longo do tempo, né? E quem que nos dá esse primeiro impulso? Quem nos dá o empurrão para a transformação, né? Para o movimento? E aí ele chama isso de primeiro motor ou motor imóvel. Primeiro motor porque é a primeira coisa que impulsiona a vida, todos os tipos de vida, para ela existir. É um ato puro, né? Ou motor imóvel. Por que um motor imóvel? O que o motor faz? O motor, ele movimenta as coisas, movimenta um carro, por exemplo. Mas por que é um motor imóvel? Porque ele move todas as coisas, mas ele mesmo não se move. Porque se ele se movesse, presta atenção que isso é importante. Então, por que é um motor imóvel? Porque se ele se movesse, ele precisaria de alguém para movê-lo, de um outro impulso para impulsioná-lo, de um outro impulso para movê-lo. Então, seria ilógico, irracional pensar assim. E porque também ele é um motor imóvel? Ele é imóvel porque se ele se movesse, ele também se desgastaria, ele também se transformaria e perderia então a sua essência, a sua pureza. Então, para Aristóteles, quem fez a vida no planeta é o ato puro ou motor imóvel.
Bom, depois o cristianismo, isso Aristóteles está em 300 e poucos, 200 e pouco antes de Cristo. Depois do cristianismo vai pegar as obras tanto de Platão quanto de Aristóteles e vai fundamentar o catolicismo com base nessa filosofia desses filósofos. Então eles são muito importantes para o surgimento do cristianismo e do catolicismo, surgimento do catolicismo, né, para a fundamentação do catolicismo. E eles vão chamar esse ato puro, esse motor imóvel de Aristóteles, de Deus, né? Então isso que o Aristóteles estava falando lá em 200 e pouco antes de Cristo, nada mais é do que o Deus, nosso Deus que a gente acredita, né? Então, o Aristóteles, ele contribuiu muito nesse sentido para a nossa cultura. E outra coisa também que eu acho muito interessante, e aí a gente foge um pouco, a gente sai um pouquinho do Aristóteles, mas a gente vai para outros tipos de culturas, além da cultura ocidental, né? Se a gente observar, olhar a natureza, o que na natureza está parado, mas move todas as outras coisas e dá vida a todas as outras coisas? Pausa para reflexão. O sol, exatamente. A gente pode olhar para o sol e ver o sol como um motor imóvel, um ato puro, que embora ele se movimente no céu, isso é uma ilusão. E o Platão já dizia, né? A gente olha para as coisas e muitas coisas que a gente olha nessa vida é uma ilusão, como por exemplo o sol se movendo, porque o sol, na verdade, ele está parado. E os planetas que giram em torno dele, né? Então a gente pode também compreender o sol como um ato puro, como um motor imóvel, né? E olha que interessante, em outras culturas, né, como em culturas de povos originários, dos povos indígenas, os maias, os incas, os astecas, muitas tribos brasileiras, eles têm o sol como um deus, né? E sem o sol não haveria vida no nosso planeta, né? Então a gente precisa direta e indiretamente do sol para a gente sobreviver. Bom, pensando nisso tudo então da aula de hoje, vou passar 2 tarefas para vocês. A primeira tarefa é: vocês vão fazer uma árvore genealógica da família de vocês. Então, você, seu pai, sua mãe, os avós maternos, os avós paternos, os bisavós dos 2 lados, né? E o máximo que vocês puderem trazer, né, de informação, o máximo que vocês conseguirem puxar na árvore genealógica de vocês, os seus antepassados, os seus ancestrais, tá bom? Pode colocar também a origem deles, né? De onde eles vieram, de que país ou de que etnia, né? Eles vieram, tá bom? Então essa é a primeira tarefa, fazer uma árvore genealógica da sua vida. Com isso a gente vai também descobrindo um pouco da gente, porque a gente também traz muito dos nossos avós, dos nossos bisavós, dos nossos tataravós, dos nossos pais, tanto fisicamente quanto o nosso jeito, o nosso modo de ser e de ver a vida. Então vamos fazer esse exercício, essa árvore genealógica da família de vocês. E um segundo exercício é um exercício só de contemplação. Vocês vão observar ao longo dessa semana, não precisa ser hoje, mas o dia que der. E aí vocês também não precisam me mandar essa segunda tarefa por escrito, só a primeira. Contemplar o sol. Pode ser o nascer do sol, pode ser o pôr do sol, ou pode ser o sol do meio-dia. Como vocês conseguirem sentir esse sol. Mas só tire um minutinho do dia para sentir essa energia solar, da luz, né, iluminando o nosso planeta, trazendo vida,
trazendo o alimento, curando, né? Vamos pensar positivo nessa questão dessa pandemia acabar logo, né? Vamos pensar no sol queimando os vírus. Tá bom, meus queridos? Então, um beijo, até mais, até a próxima aula.